Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Oi, tudo bem, pessoal? Meu nome é David Freitas. Eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. A minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Hoje, pessoal, eu resolvi falar da importância da gente saber abençoar as situações que aparecem na nossa vida, principalmente as situações que a gente não gosta tanto, principalmente aquelas situações que a gente tem mais dificuldade em aceitar, mais dificuldade em falar bem, mais dificuldade em agradecer. O como é importante, inclusive nessas mais específicas situações, onde a gente tem mais dificuldade, que é necessário que a gente agradeça, que a gente abençoe essas situações. E para eu começar a falar sobre esse assunto, eu quero falar com vocês sobre uma história que é contada sobre Chico Xavier. Embora tenha algumas diferenças ali da forma que essa história é contada, eu vou contar essa história aqui da minha maneira, mas a mensagem ainda vai ser a mesma. Então era um dia que o Chico estava caminhando, e o Chico então tropeçou e caiu de cabeça no chão, caiu de costas no chão. Então, antes que ele tivesse qualquer oportunidade de fazer qualquer coisa, Emmanuel aparece, né? Que para quem não sabe, Emmanuel era o guia espiritual do Chico Xavier, na época que ele estava encarnado. Ele aparece para o Chico e fala assim: agradeça. Aí o Chico ele não entendeu muito bem o que tinha acontecido, por que ele tinha que agradecer por um tombo, mas assim como muitas coisas que Emmanuel falava ele só entendia depois, o Chico fez assim como Emmanuel tinha pedido, então agradeceu aquela situação, agradeceu aquele tombo. Depois o Chico ele foi perguntar para Emanuela, por que você disse para mim agradecer por aquele tombo? Então Emmanuel explicou para ele que o ensino não era nem dele, que era aquela frase de em tudo dá graças. Não era um ensino que ele dava, né? Mas que já era uma coisa que já tinha sido ensinado a gente. E ele foi explicar a situação por trás, pelos parâmetros espirituais. Então ele disse que havia alguns espíritos mais mal intencionados que estavam promovendo para que o Chico tomasse um tombo ali. E se naquele momento que o Chico tomasse aquele tombo, o Chico começasse a reclamar, começasse a maldizer, ele ia baixar a frequência dele e ia entrar em similaridade com os espíritos que eram mal intencionados. Ou seja, os espíritos que eram mal intencionados estavam pensando o quê? Arrumar uma maneira de fazer com que Chico tropeçasse, e assim no momento que Chico tropeçasse, ele começasse a reclamar do fato, começasse a maldizer o fato, eles iam ter similaridade energética, então eles poderiam ali fazer a arruaça que eles estavam planejando. O que que ensina isso para nós? Que muitas vezes, se fosse a gente, nesse caso, a gente não ia agradecer, a gente ia reclamar. Isso eu me incluo para falar disso. Então eu sei, eu me reconheço que muito provavelmente se eu tropeçasse nessa mesma situação, muito provável que eu ia reclamar, que eu ia, né, falar que doeu, que eu ia começar a maldizer aquela situação, ou que às vezes eu ia ficar com raiva, ou ia ficar indignado com aquela situação. E isso ensina, gente, não é a questão, e às vezes eu vejo muitas pessoas entrando nesse mérito, de que tipo assim, ah, porque tudo é espírito. Ah, porque tudo é influência dos outros. A gente não tem culpa de nada. Não é sobre isso. Essa história fala exatamente sobre a nossa autorresponsabilidade. A gente vive num planeta que tem muitas diferenças de consciência. A gente tem pessoas que são super amorosas, serenas, calmas, mansas, caridosas, fraternas. E a gente tem pessoas que estão focadas em guerra, estão focadas em briga, então são completamente egocêntricas, autorreferentes, são narcisistas. A gente vive de tudo aqui nesse planeta. Então, independente de qualquer coisa, a gente vai sofrer influência de fora. Então a gente vai ter pessoas
boas que nos influenciam a fazer o bem, vai ter pessoas que vão nos influenciar a reclamar, a brigar, a disputar. Vai ter. Isso não é uma escolha, isso é a realidade. A gente vai ter que lidar com pessoas de níveis de consciências muito diferentes enquanto a gente estiver aqui na Terra. E como a gente já vai viver com esse monte de influência, o que vai diferenciar se essas coisas nos afetam ou não é a nossa responsabilidade, né? A nossa disciplina, é a forma como a gente leva a vida. Então essa história não é sobre culpar espíritos de fora, culpar energias de fora, mas é conscientizar da importância do nosso próprio aperfeiçoamento emocional, de conduta, de pensamento, para que a gente não se conecte com as coisas de fora. Porque, gente, a gente sempre vai ter a possibilidade de se conectar. Aqui na Terra a gente tem milhares de frequências, a gente é como num rádio, a gente vai ter milhares de FMs, milhares de AMs, a gente vai ter muitas frequências a qual a gente pode se conectar. Aqui a gente tem uma variedade imensa, né? Desde o ódio até da ira, até da inveja, até da compaixão, a gente tem inúmeras possibilidades de conexão. Porém, o que vai dizer a qual a gente se conecta é a nossa energia, é a nossa conduta, é a nossa postura. Então, nessa história, ela está nos ensinando o quê? Que através da nossa conduta, da forma qual a gente responde às situações, é que a gente vai se conectar com padrões mais densos ou padrões mais positivos. E aí, linkando com o tema do vídeo de hoje, se você parar para perceber, nos momentos do nosso dia a dia, o que mais a gente faz é reclamar, é maldizer as situações. A gente não tem ali o ímpeto, a gente não tem ali a vontade, a disciplina de, no meio de uma adversidade, de um aparente problema, de agradecer aquele problema. A gente nem pensa em agradecer, a gente pensa em quê? Em reclamar, em brigar com aquilo, em maldizer, em se sentir vitimizado, injustiçado. Então, quando acontece um problema com a gente, a última coisa que a gente pensa é de fato agradecer. A gente quer reclamar. Só que o que a gente não percebe, gente, é que se a gente for falar do ponto de vista vibracional, quando a gente reclama, quando a gente maldiz uma situação, não tá saindo flores e borboletas da nossa boca. Não tá saindo purpurina, não tá saindo uma voz angelical, não tá saindo uma energia super amorosa da quinta dimensão da nossa boca. Na verdade, ali tá saindo uma energia bem densa, uma energia bem negativa. Então, é uma ilusão a gente achar que quando a gente está ali reclamando, maldizendo uma situação, que a gente está sendo santo naquele momento, que não está acontecendo nada, né? Que simplesmente é uma reclamação, que a vida ela simplesmente vai ignorar, vai falar, ah, tudo bem acontecer isso com você, não tem problema, pode reclamar à vontade, que não vai acontecer nada. Pode reclamar à vontade que essa energia não vai mudar, tá? Porque reclamação, palavra, não tem poder nenhum. Só que na realidade é o contrário. Palavras têm poder. Aquilo que a gente pensa tem um poder de influenciar aspectos da nossa vida e no geral, no coletivo. Então, quando a gente fala, quando a gente começa a reclamar, maldizer uma situação, aquilo que está saindo da nossa boca, a energia que a gente está emanando, não é uma energia alta, pura, sutil, boa. É uma energia densa, é uma energia de maldição. Então, é uma energia mais negativa. Então, no momento que acontece uma situação negativa, muito provavelmente você já está sendo convidado ali a entrar naquela energia mais densa. Ou então, muitas vezes, foi você que co-criou aquela situação porque você se manteve em padrões mais densos de energia, de pensamentos, de sentimentos, e por isso aquela situação se manifestou, segundo para quem acredita na lei da atração. Porém, aquela situação já está acontecendo porque você já se conectou com uma energia mais densa. Aí vai você ainda mais reclamar sobre aquela situação, maldizer aquela situação, começar a reclamar 3 horas seguidas daquela situação. O que você está fazendo? Você está piorando ainda mais sua energia. Aquela situação ela não vai melhorar, porque o fato dela ter sido criada foi por causa da sua energia. E como você está piorando a sua energia, aquela situação não vai mudar. Aquela situação, muito provavelmente,
é capaz que piore. E me entendam com jeito, eu não tô falando aqui que a gente não pode desabafar, eu não tô falando aqui que a gente tem que fingir que tá tudo bem o tempo todo, que a gente não pode viver a tristeza, que a gente não pode sentir raiva, que a gente não pode sentir revolta. A gente vai sentir, o problema não são esses sentimentos, mas é o cultivo a médio ou a longo prazo disso. Então, não seria um problema a gente reclamar de vez em quando. Só que isso é um hábito tão arraigado na nossa vida, é um hábito tão fixo, tão forte na nossa vida, que o tempo todo a gente está reclamando. Embora de uma vez ou outra reclamar não seja um problema, a gente acaba reclamando demais. Isso vai abaixando a nossa energia. Isso vai travando a nossa vida. A gente vai piorando as situações. A gente vai emanando aquela energia densa para fora, para o coletivo. Então a gente afeta a nossa vida. A gente atrai coisas que não são muito agradáveis. Então, não é um problema desabafar. Até porque muitas vezes quando a gente desabafa, o nosso intuito não é maldizer aquela situação. O nosso intuito não é reclamar sobre a situação. Quando a gente desabafa, o nosso intuito é se aliviar, é melhorar, é botar para fora algo que está nos incomodando. Então não tem problema desabafar. O problema maior é ficar sistematicamente e de forma consistente reclamando sobre uma situação, que é o que normalmente a gente faz. Pelo menos eu falando por mim aqui. Quando uma situação aparentemente ruim pra gente acontece, a gente começa a reclamar sobre aquela situação. Como se só o fato da gente ficar ali reclamando, Deus fosse ouvir a gente lá de cima e falar: ah, tadinho, olha, tá sofrendo por causa daquela situação. Eu vou ali e vou cuidar dessa situação pra você, tá? Pode relaxar que vai acontecer tudo certinho, tá? Que eu vou te ajudar aqui, que você não vai precisar mais sofrer. A gente acha que se a gente ficar fazendo birra, se a gente ficar reclamando, aquela situação vai mudar sozinha, né? A gente não vai precisar mudar nada na nossa vida e aquela situação vai simplesmente se dissipar. Só que quando essa situação ela foi criada pela nossa energia ou para que a gente aprenda a melhorar o nosso emocional ou a forma como que a gente reage às situações, aquela situação não vai sair magicamente. Vai ser necessário que a gente mude internamente para que aquela situação possa mudar externamente. Então, se a gente acontece uma situação que já nos incomoda e a gente fica reclamando e fala que aquilo é horrível, e fala que não merecia, e se vitimiza, e fala que a vida é injusta, e fala que Deus é injusto, e fala que não sei quem é mal, tá sofrendo tanto quanto você, que olha, as pessoas estão com as vidas felizes e você não tá, e começa a entrar naquela energia, o que você tá fazendo? Você tá piorando a situação. Você tá cocriando uma coisa pior para você. E esse ensinamento de em tudo dá graças, a primeiro momento, para muitas pessoas, e eu entendo porque eu já pensei assim também, pode parecer uma coisa muito bobona, sabe? Uma coisa de gente iludida, de gente alienada, sabe? Uma coisa completamente sem sentido. Uma tentativa, muitas vezes, de pôr os problemas embaixo do tapete. Só que normalmente a gente tem essa visão porque a gente não conhece os propósitos dos quais as coisas acontecem. Muitas vezes, quando a gente tem uma visão muito materialista da vida, uma visão muito fechada, quando a nossa cabeça ela é fechada, ela não é uma cabeça aberta. Quando a gente está sempre preso ali o que a nossa mente fala, aos métodos racionais, às coisas que a gente consegue somente provar, com o nosso campo de visão, com o nosso aprendizado, com o nosso estudo, enfim, muitas vezes a gente não se abre para perceber os propósitos das coisas que acontecem na nossa vida. Então, aparentemente, num problema, a gente acha que aquilo está acontecendo porque a vida é injusta ou porque não sei quem fez mal para mim. Só que o que a gente não entende é que muitas vezes, gente, aquela situação está sendo apresentada devido às nossas escolhas. Sejam escolhas de atos, ou seja, escolhas vibracionais, de sentimento e pensamento. Mas não se deixa de ser uma escolha. Então, muitas vezes, naquela situação, a gente fica reclamando e a gente fica achando que aquela é uma situação injusta. Só que, na realidade, a gente está vivendo aquela experiência porque a gente escolheu.
Porque em meio a milhares de oportunidades da gente fazer diferente, a gente quis fazer o mesmo. E é por isso que ela está se apresentando. Porque só quando a gente mudar dentro, só quando a gente aprender a agir diferente, é que aí aquela situação muda. É que aí aquilo sai da nossa vida. Só que a gente quer maldizer, a gente quer reclamar, a gente quer pôr responsabilidade da nossa própria vida no externo. Então a gente fala, isso aqui não tem nada a ver comigo. Isso aqui eu não tenho nenhuma responsabilidade por isso aqui que está acontecendo na minha vida. Então eu vou reclamar mesmo, porque não fui eu que criei isso. Só que quando a gente entende que muitas vezes foi a gente que criou aquela situação, a gente que atraiu aquilo, a gente vai passando a entender que a gente precisa mudar de postura. Que naquele problema a gente fica reclamando, se vitimizando, não vai resolver, só vai piorar. Então a gente sente a necessidade ali naquele momento de mudar a nossa postura, de não ficar agindo da mesma forma infantil que a gente veio agindo durante o tempo, durante a vida. E também, gente, muitas vezes aquilo que a gente acha que é tão ruim agora nesse momento, com a nossa visão limitada, que a gente só consegue ver aqui um pequeno espaço, com a nossa miopia tão grande espiritual, a gente acha que aquela situação que está acontecendo ela é ruim. Só que muitas vezes aquela situação, mais tarde, a gente vai até agradecer por ela estar acontecendo. Então, se agora está acontecendo um aparente problema, e talvez mais tarde a gente possa agradecer por aquilo que está acontecendo, por que a gente já não pode começar a agradecer desde agora, mesmo sem saber os motivos, mesmo sem saber os propósitos, mesmo sem entender no momento o aprendizado que existe naquela situação? Será que a gente realmente precisa chegar lá na frente para poder agradecer aquela situação? Talvez a gente precise chegar lá na frente para entender, mas a gente pode começar a agradecer desde agora, se a gente tiver desprendimento, entrega à realidade, se a gente tiver aceitação do momento presente. Isso não significa que a gente não vai querer ter uma vida mais confortável, que a gente vai querer ter coisas melhores. Isso não significa que a gente vai querer melhorar a nossa vida, mudar aquilo que não está funcionando muito bem. A gente vai querer. Só que a diferença é que a gente não vai querer mudar as coisas na base da reclamação. Ao contrário, a gente vai agradecer que aquela situação apareceu, porque aquela foi a oportunidade da gente mudar a nossa forma de reagir às coisas e mudar a forma com qual a gente sente, com qual a gente pensa, da gente fazer diferente, da gente aprender uma lição nova e evoluir. Então a gente para de reclamar e a gente começa a ver a luz que acontece, a luz que existe em tudo o que acontece. A gente começa a procurar a luz. É como na ideia do Arli Cravo, né? Em tudo há luz, então a gente precisa começar a buscar. A gente precisa ir procurar até que a luz seja achada, até que a gente ache a luz, porque ela existe, só falta que a gente procure. Então, quando a gente tem esse ímpeto de ficar buscando a luz, o aprendizado, o propósito daquilo que está acontecendo, de não reclamar no primeiro momento, de antes de ficar querendo se vitimizar, a gente parar e dizer, poxa, deixa eu primeiro tentar entender o propósito, o aprendizado disso que está acontecendo, antes de eu querer tomar conclusões precipitadas, antes de eu ficar aqui criando conclusões de coisas que eu nem tenho ideia do porquê está acontecendo, antes de eu ficar reclamando por algo que talvez no futuro eu agradeça, porque agora eu escolho, então, ao mínimo, não reclamar. Posso não querer agradecer, mas pelo menos não reclamar. Esperar para ver o que vai sair daquela situação antes de ficar me vitimizando. Então a gente vai aprendendo a não ficar reclamando a priori de tudo, que é um hábito que vai minando a nossa vida. Porque nunca nada vai estar suficientemente bom pra gente. Então a gente vai viver uma situação, uma viagem, a gente vai reclamar dali, vai estar tudo maravilhoso, a viagem vai ter sido incrível, só que a gente vai focar nos pontos ruins, vai começar a reclamar, não, porque a passagem foi muito cara, porque a gente deveria ter pego o ônibus das 11h30, mas a gente só conseguiu pegar o de meio-dia, olha que error. E a gente fica reclamando, ou a gente vai estar vivendo uma relação amorosa completamente, um grande amor, uma relação incrível, saudável, e a gente vai ficar ali reparando no cabelo da pessoa que tá bagunçado, na espinha que a pessoa tem na cara,
poxa, a gente vai estar reclamando de coisas que não faz sentido, que não são importantes. Só que é por causa do nosso hábito de ficar focando na sombra, no problema de tudo, a gente está focando em coisas superficiais, para a gente não aceitar aquela situação. E a gente tem uma resistência tão grande a agradecer, né? Pode estar tudo maravilhoso, mas a gente se nega a agradecer. A gente fala, não, eu não vou agradecer. Como assim, eu agradecer por isso? Não, não posso agradecer por isso. Eu sou muito melhor, eu sou muito bom. Isso que está acontecendo aqui não é nem 1% do que eu mereço, né? A gente age através de uma grande vaidade. E a gente se recusa a agradecer. Não, porque se eu agradecer por essa situação assim, ela não vai melhorar, né? O Deus, o universo vai achar que se eu agradecer é porque já tá bom, que não precisa melhorar mais. É um ledo engano nosso. É um grande equívoco nosso. Achar que no momento que a gente agradece, aquilo não vai melhorar mais. Que aquilo vai ficar estagnado. Só que o que faz aquilo estagnar ou piorar é a gente ficar reclamando. Quando a gente agradece uma situação, gente, a gente está usando de sentimentos e pensamentos mais elevados. A gente, ao contrário de naquela, por exemplo, história do Chico, a gente está se conectando com espíritos mais densos, a gente vai estar se conectando com espíritos mais sutis, para quem acredita. Mas, de toda forma, a gente vai estar mudando o nosso padrão energético, se conectando com o padrão da gratidão. Então, aquela situação, ela só vai melhorar. Porque a questão, gente, da energia não é exatamente aquilo, de forma superficial, mas sim a energia. Então, quando eu agradeço por um aparente problema, aquele problema não vai aumentar. Porque a questão é que aquele problema chegou por causa da energia dele. E a energia de um problema é uma energia mais densa. Quando eu agradeço aquele problema, não vai ser atraído aquele problema, mas vai ser atraído às situações referentes à minha energia. Se acontece um problema e eu reajo mal a esse problema, o que eu vou estar atraindo é a forma com a qual eu reagi. Então, aquele sentimento, no momento que eu reagi àquela situação, vai ser o parâmetro para eu atrair outras situações. Então, se eu vim reclamando e se eu vim maldizendo a vida, maldizendo aquela situação, as situações que eu vou atrair vão ser situações para que eu sinta cada vez mais aquela revolta, aquela ira, aquela indignação. Se ao eu reagir a alguma situação eu agradeço, eu procuro encontrar a luz ali, eu procuro me conectar com energias mais elevadas, aquele vai ser o meu parâmetro e eu vou atraindo mais situações que vão fazer com que eu me sinta mais grato e mais satisfeito. Entende que a questão não é a forma, mas sim o conteúdo, que a questão não é a parte de fora, mas sim a energia. Então, se a gente aprende a agradecer por um problema que aconteceu, a gente não está atraindo mais aquele problema. Ao contrário, a gente está transformando aquela situação. Como a gente está reagindo diferente da forma que a gente tem reagido antes, esse tempo todo antes, a gente vai começar a atrair situações diferentes. Então, quando acontece um problema e ao contrário de você reclamar, você agradece, você está transformando aquela situação. E muitas vezes, gente, aquela situação está aparecendo na nossa vida para a gente aprender a reagir diferente, para a gente parar de ficar reclamando, para a gente parar de ficar se vitimizando. Se toda hora acontece um problema e você fica se vitimizando, 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 e aquela situação não muda, opa, você tem que mudar a chave, você tem que mudar alguma coisa. Não vai ser reclamar que vai mudar aquela situação. Você já reclamou 3 anos sobre aquela situação e aquela situação continuou. Então, que tal agora você mudar? Se dá uma chance de agradecer. Se dá uma chance de ao menos não reclamar. Você não precisa agradecer então a priori, se você não acha que deva ser assim. Mas pelo menos não fica reclamando. Espera para ver o que aquela situação está te trazendo de aprendizado, tá te trazendo de luz, para antes de você tirar uma conclusão. Porque muitas vezes a gente tira uma conclusão precipitada de uma situação e começa a reclamar. Só que o que vai fazer aquela situação se transformar na nossa vida, gente, é o agradecer. É o antes de ficar reclamando, tentar perceber o propósito daquela situação. Porque muitas vezes aquela situação está nos trazendo um aprendizado imenso. Só que como a gente está fechado aqui na nossa reclamação, no nosso vitimismo, a gente não consegue enxergar. Então, quando a gente passa a agradecer as situações, a abençoar as coisas, quando numa aparente adversidade, a gente para de focar nas sombras, no problema que aconteceu
e a gente começa a perceber qual é o aprendizado que tem aqui, o que eu posso focar de bom. A gente pode se fazer essa pergunta, no meio de uma diversidade, dizer: o que de bom que eu posso focar? Começar a focar nessas coisas. A gente vai mudando de sintonia, a gente vai se conectando com energias mais elevadas. E o fenômeno muito interessante é que quando a gente faz isso, aquele problema que parecia tão gigantesco na nossa frente, na nossa percepção, ele já perde um pouco do poder. Porque o poder que tinha aquela situação era o poder que a gente estava dando. Quando a gente para de ver aquele problema de forma tão séria, tão catastrófica, a gente se desidentifica um pouco daquele problema. Então aquele problema para de parecer tão grande. E aí a gente consegue ter um alívio, um refresco ali, para a gente perceber como solucionar aquele problema muitas vezes. E aí, se a gente vê aquele problema como algo catastrófico, a gente não cria espaço na nossa vida para perceber a solução. A gente só fica ali observando o problema. E aquele problema não some porque a gente não está se dando espaço para respirar, para ver aquela situação de forma diferente. Então, quando a gente, ao contrário de reclamar, a gente aprende a agradecer as situações, independente em tudo dá graças, mesmo naquilo mais difícil, porque a gente entende que aquilo que é o mais difícil é que realmente eu tenho que agradecer, porque aí eu vou mudar aquela situação, vou transformar aquela situação, eu vou mudar a minha sintonia, eu vou me desconectar das crenças, dos pensamentos que fizeram eu atrair aquela situação, eu vou agir de forma diferente, como no vídeo passado, eu vou responder, eu não vou reagir, eu vou estar conectado com energias de gratidão, de serenidade de espírito. Eu vou mudando a minha sintonia, eu vou atraindo coisas mais elevadas, coisas que vão fazer com que eu me sinta mais agradecido, com que eu me sinta mais aliviado, que eu me sinta mais alegre. Essa é a chave que muda tudo. Essa é a percepção que a gente tem que ter. Só que essa percepção é através do treino, do autoconhecimento, da meditação. A gente vai tendo essa percepção com o treino. Então, no começo vai ser muito difícil, às vezes, a gente reclamar. A gente não reclamar, a gente agradecer. Mas talvez, naquele momento, a gente possa treinar ao mínimo, não ficar reclamando. E se a gente reclamar um pouquinho, que a gente pare e que a gente tente perceber o propósito daquela situação. Só que é um treino. A gente tem que ter disciplina, a gente tem que ter consistência para que no futuro a gente possa olhar para a luz que existe nas situações, aparentemente, seja qual for a forma que elas apareçam. E aí a gente vai percebendo que esse ensinamento de em tudo dar graças não é um ensinamento de botar as coisas para debaixo do tapete. Você vai perceber as situações, você vai perceber os problemas, só que você vai escolher não se identificar com os problemas, e sim com a solução. De não se identificar com o que está ruim, mas sim com o que pode melhorar. De você não focar na sombra, mas na luz, no aprendizado daquilo que está acontecendo. E aí você aprende a tudo dar graças, a tudo abençoar. Porque você entende que o seu pensamento, o seu sentimento, a sua palavra tem poder. E aquilo que você planta com a sua palavra, você colhe. Então, se você abençoar algo com as suas palavras, com os seus pensamentos, com a sua postura, aquilo vai frutificar em coisas boas na sua vida. Mas ao contrário, se você procurar maldizer as coisas, reclamar das coisas, focar no mal e ficar falando, reclamando sobre aquela situação sistematicamente, então você só vai colher pior aquela situação. Eu vou encerrando o vídeo por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Espero que tenha tocado o coração de vocês, que tenha feito nem que seja 1% de sentido para quem me ouve aqui. Eu agradeço cada um que ficou aqui comigo até o final, cada um que me escreve, que curte, cada um que passa um tempo aqui me ouvindo. É muito importante para mim saber que vocês existem, é muito importante para mim ter esse feedback de vocês. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos, pessoal. E eu vou ficando por aqui.